Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos continuar nosso estudo de Doutrina e Convênios. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 88, dos versículos 1 até o 41. Essa sessão de Doutrina e Convênios 88 nós vamos estudar em 3 partes, tá bom? Nos dias 27 e 28 de dezembro de 1832, em Kirtland, aconteceu uma conferência da igreja e estavam presentes 10 sumos sacerdotes. Joseph mais tarde escreveu uma carta a William W. Fells e ele fala que esta revelação, esta sessão, é a folha da oliveira colhida na própria oliveira. Interessante que a oliveira é o símbolo da paz. Então esta sessão de 88 é uma sessão que pode proporcionar muita paz a todos nós. Lembrando que na sessão anterior o profeta havia profetizado sobre a guerra que começaria nos Estados Unidos, né? Começando pela Carolina do Sul e se espalharia por todo o mundo mais tarde. Não quer dizer que aquela guerra seria uma guerra que ia invadir o mundo todo, mas a partir daquele momento as guerras que viriam se intensificariam até a segunda vinda do Senhor. Então, nesses dias 27 e 28, realizou-se essa conferência e então trouxe os elders, né, os sumos sacerdotes, na verdade, preocupados como deveriam se comportar diante de todas essas revelações. O Senhor, então, deu esta revelação, que é uma revelação que traz muita paz. Posteriormente, no dia 3 de janeiro, ele recebeu o final desta revelação. Nos dias 27 e 28, ele recebeu dos versículos 1 a 26. Foi durante esses 2 dias. Vamos ler aqui, começando no versículo 1. Em verdade, assim vos diz o Senhor: a vós que vos reunistes para saber sua vontade quanto a vós. Olha a aprovação do Senhor quando nós buscamos a Deus em nome de Jesus Cristo para saber sobre nossa situação, de nossa vida, de nossa família, nossa ala, enfim. Interessante, né? O Senhor responde. Isso que é importante. No versículo 2. Eis que isto é agradável a vosso Senhor, e os anjos regozijam-se por vossa causa. Só uma paradinha aqui. Quando nós estivermos estudando, eu gostaria que você pudesse pensar o que é esta revelação, né? Nessa parte que nós vamos ver hoje, o que te traz paz, consolo, esperança dessa sessão, tá bom? Depois compartilha comigo, por favor. Continuando. Vou repetir o 2. Eis que isto é agradável a vosso Senhor, e os anjos regozijam-se por vossa causa. As esmolas de vossas orações subiram aos ouvidos do Senhor de Sabaote e estão registradas no livro de nomes dos santificados, sim, os do mundo celestial. Significa que as orações daqueles irmãos estavam sendo registrados aqui no livro dos santificados nos céus, né? E que pertence ao mundo celestial. Interessante que me chamou muita atenção aqui é que ele fala assim, o Senhor, as esmolas de vossas orações. Esmolas, aquela pequena parte, né? O farelinho que sobrou. E eu fico imaginando, e eu gostaria de estender essa pergunta para você, eu tenho pensado muito sobre isso. Como estão as minhas orações pessoais? Eu tenho me preparado para orar? Eu procuro um lugar mais silencioso em que eu possa me ajoelhar e falar ao Senhor? Eu procuro fazer a minha oração em voz alta, quando estou sozinho e ninguém está ouvindo?
Eu realmente falo do Senhor das minhas preocupações, das coisas que estão acontecendo na minha vida e dos meus familiares. Eu realmente estou pedindo a ajuda do Senhor para que Ele possa me abençoar, me proteger, me orientar. E eu fiquei pensando, essa semana eu tenho pensado bastante, como estão as minhas orações? Uma boa pergunta, né? Vamos continuar. No 3. Portanto, agora vos envio outro Consolador, sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da promessa. Esse outro Consolador é o mesmo que prometi a meus discípulos, como registrado no testemunho de João, em João 14, 12 e 27, tá? 4. Esse Consolador é a promessa de vida eterna que vos faço. Sim, a glória do reino celestial, cuja glória é a da igreja do primogênito, sim, de Deus, o mais santo de todos, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. O que te traz esperança, paz nessa passagem? Olha que o Senhor fala aqui de outro Consolador, e ele fala do Santo Espírito da promessa. O Santo Espírito da promessa é o Espírito Santo. Agora, o que seria este outro Consolador? Vamos ver aqui uma citação do profeta Joseph Smith, que diz, abre aspas, quem é, pois, o outro Consolador? Não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta é a substância de todo o assunto, que ao receber o homem, esse último Consolador, terá Jesus Cristo em pessoa para ajudá-lo, ou aparecer-lhe de quando em quando, e até mesmo lhe manifestará o Pai, e nele farão morada, e lhe serão descerradas as visões dos céus, e o Senhor o instruirá face a face, e poderá alcançar um conhecimento perfeito dos mistérios de Deus. E essa é a dignidade e posição que alcançaram os antigos santos, quando tiveram tão gloriosas visões. Isaías, Ezequiel, João na ilha de Patmos, Paulo nos 3 céus, e os santos que tinham comunhão com a Assembleia Geral e com a Igreja do Primogênito. Está em Ensinamentos de Joseph Smith, páginas 145 a 146. Quem é este outro Consolador? O próprio Salvador Jesus Cristo. Como que eu e você, como nós, podemos receber o Espírito Santo? Ao exercer fé, nos arrependermos, nos batizarmos, então recebemos o Espírito Santo, que será nosso companheiro constante, enquanto formos dignos. Lembra que todas as bênçãos e promessas são condicionais. Se for digno, se for fiel, se viver os mandamentos, se viver o Evangelho, e assim vai, né? Mas o Espírito Santo nós recebemos após nosso batismo. Agora, o outro Consolador, como nós recebemos o segundo Consolador? Quando nós vivemos realmente o Evangelho. Pela graça de Jesus Cristo nós podemos ter estas bênçãos. Claro que às vezes nós ficamos pensando, então quer dizer que o próprio Salvador aparecerá na minha sala? Pode, muito difícil, né? Mas pode o Senhor aparecer, como apareceu a todos os outros santos no passado. Mas você já parou para pensar que o Salvador, ele está ali para nos ajudar? E quantas vezes na tua vida você já sentiu intensamente o amor do Salvador e o socorro dele?
Todos já passamos por experiências assim. Procure lembrar na tua vida momentos que você realmente reconheceu a ajuda do Salvador Jesus Cristo, te auxiliando, te ajudando. E você talvez tenha vertido lágrimas ao reconhecer o amor do Salvador. Então, irmãs, irmãos, as promessas para todos aqueles que são fiéis é que um dia poderemos ter a presença do Salvador Jesus Cristo. Pode ser nesta vida ou depois, mas teremos, tá bom? Continuando. Dos versículos 6 até o 13, vai nos ensinar um pouquinho sobre a luz de Cristo, ou luz de verdade. O que é a luz de Cristo, se alguém te perguntasse? A resposta mais comum que todos nós daríamos qual é? Bom, a luz de Cristo é a nossa consciência, o poder para discernir o certo do errado. Já ouviu isso? Está certo, mas é muito mais do que isso. E nesses versículos, do 6 em diante, até o 13, né, que eu falei, até o 13, fala e nos ensina mais sobre o que é a luz de Cristo. Começando no 6. Aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo. Como também ele está no sol, e é a luz do sol, e o poder pelo qual foi feita. Como também ele está na lua, e é a luz da lua, e o poder pelo qual foi feita. Como também a luz das estrelas, e o poder pela qual foram feitas. E também a terra, e seu poder, sim, a terra sobre a qual estáis. E a luz que brilha, que vos ilumina, que vem por meio daquele que ilumina vossos olhos. E é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Vamos só ler mais dois aqui. Ora, em verdade vos digo que por meio da redenção que foi feita por vós, realiza-se a ressurreição dos mortos. E o espírito e o corpo são a alma do homem, e a ressurreição dos mortos é a redenção da alma. Só agora uma explicação. A luz de Cristo, ela mantém todos os planetas, astros, estrelas nos seus lugares, nas suas orbitas, nas suas evoluções. A luz de Cristo, ela dá vida a todas as coisas. A luz de Cristo nos mantém vivos. Quando nós é retirada a luz de Cristo, nós morremos. Ela mantém a vida. A luz de Cristo está em todos os lugares. Por isso que o Salvador, ele consegue saber todas as nossas intenções, pensamentos, nossos anseios, nossos atos, tudo que desejamos, tudo está ao alcance do Senhor através da luz de Cristo. E ele em si sabe todas as coisas. Coisas que não revelamos a ninguém, o Salvador sabe. Irmãs, irmãos, quando a luz de Cristo fica mais intensa no coração das pessoas, elas começam a procurar a verdade. A verdade sobre Deus, Jesus Cristo, sobre seu evangelho, sacerdócio, sobre famílias eternas, sobre redenção. A luz de Cristo nos ilumina no sentido que expande nossa mente para que possamos entender todas as coisas. Não é maravilhoso?
E então o Senhor fala depois ali sobre a alma, que é formada pelo corpo e pelo espírito. E quando um homem, uma mulher morrem, uma pessoa morre, o corpo é enterrado e se decompõe. O espírito, que é a parte eterna, coeterna de Deus, né? O espírito se mantém vivo e vai para o mundo espiritual. E hoje o nosso corpo é mantido pelo sangue, não é assim? Quando nós morremos, tudo se desfaz na terra. Mas um dia iremos ressuscitar. E então teremos corpos espirituais. Corpos espirituais são corpos mantidos pelo Espírito. Isso os profetas têm nos ensinado. Muito bem. Aí do 17 em diante, até bem adiante aqui, o Senhor vai falando sobre a redenção da alma, a ressurreição e tudo mais. E fala também sobre a terra, que a terra ela vive uma lei celestial e que a terra ela também vai morrer e ser vivificada como um ser celestial. As Escrituras nos ensinam que a terra vive a lei de um reino celestial. Vamos ler no 20. Para que os corpos que forem do reino celestial possuam-na para todo sempre, porque com este intento foi feita e criada, e com este intento são eles santificados. E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, sim, a lei de Cristo, herdarão outro reino, sim, um reino terrestre ou celestial. Deixa eu só ler mais um pouquinho aqui, 25. E também a terra, também em verdade vos digo que a terra vive a lei de um reino celestial, porque cumpre o propósito de sua criação e não transgride a lei. 26. Portanto, será santificada. Sim, embora vá morrer, tornará a ser vivificada, suportará o poder pelo qual será vivificada, e os justos herdá-la-ão. 28. Aqueles que forem de um espírito celestial receberão o mesmo corpo que era um corpo natural. Sim, recebereis vosso corpo, e vossa glória será a glória pela qual vosso corpo é vivificado. Vós que fordes vivificados por uma porção da glória celestial, recebereis sua plenitude. Então a terra, ela vive a lei de um reino celestial, então ela também vai morrer e vai ser vivificada e se tornará o reino celestial. Mas aqui também o Senhor está nos ensinando que cada um de nós, ao vivermos a lei de Cristo, e vivermos em retidão, receber mais luz e verdade, nós poderemos nos qualificar para o reino celestial. E o importante é assim, que tipo de vida você está tendo? Porque se você vive as leis de um reino celestial, quando você morrer e ressuscitar, seu espírito será vivificado como um espírito celestial. Mas se você não se qualifica e se qualifica para viver a lei do terrestrial, quando morrer vai voltar, quando ressuscitar, num espírito terrestre e celeste. E se você não se qualificar para nenhum grau de glória, você então irá para as trevas exteriores, porque não se qualificou para nenhum tipo de grau de glória. Mas olha que alento, que esperança. Talvez você já tenha se perguntado, de que me adianta viver o Evangelho? Lembra que os padrões do mundo não são os padrões celestiais. E me refiro a isso à sociedade em que vivemos. Mas quando você vive o Evangelho de Jesus Cristo, fé, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo, ou batismo de fogo, e você vive o Evangelho, vivencia isso na sua vida, se esforça durante sua vida para viver esses princípios, procura obter todas as ordenanças do Evangelho, e você demonstra ao Senhor, não às pessoas, não aos vizinhos, não aos familiares, mas ao Senhor, que você realmente está se esforçando para viver o Evangelho. O Santo Espírito da promessa
da promessa te justifica, dizendo, olha, ele realmente, ou ela está vivendo essa lei. E quando somos santificados, devido à expiação de Jesus Cristo, né, nós somos santificados. E então nós nos qualificamos para o reino celestial. E quando morrermos, nosso corpo, nosso espírito, ou melhor, nosso corpo será enterrado, né, se decomporá, mas nosso espírito, ele vai ressuscitar como uma porção do reino celestial, porque viveu essa lei. Então nos qualificamos. Então não importa quais os padrões de moda, quais os padrões de popularidade, de riqueza, de conhecimento do mundo. O mais importante e crucial que nós todos temos à nossa frente é viver o Evangelho, porque nos qualifica para o reino celestial de Deus. Irmãs, irmãos, eu sei dos esforços que muitos de vocês, talvez todos, têm feito para viver o Evangelho, dia após dia. Que bênçãos extraordinárias os senhores têm prometido aqui nesta revelação de Doutrina e Convênios 88. Porque o Senhor está ensinando que à medida que você vai vivendo o Evangelho na tua aprovação mortal, o teu espírito, você vai se qualificando com uma porção do reino celestial, porque você está vivendo essa lei. E essa é a lei que nós encontramos no Evangelho do Senhor. E assim vivendo, nós nos qualificaremos para o reino celestial de Deus. Nos qualificaremos para receber o segundo Consolador, que é o Salvador Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Não vale a pena todo o esforço, toda a dedicação de uma vida inteira? Eu sei que nossos esforços aparentemente são tão pequenos, mas o próprio Senhor, nessa revelação, falou de nossas orações como esmolas. Penso que nós podemos melhorar nossas orações, mas mesmo assim o Senhor tem dito que Ele aceita, que registra nos céus. E isso vai nos qualificando para receber vida eterna. Então eu quero dizer a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, continua a jornada da vida com alegria, vivendo o Evangelho, não se desviando nem para um lado nem para o outro, mas continua a desejar as bênçãos do reino celestial. Eu sei que o diabo, Satanás, o adversário, o inimigo de toda retidão, o mentiroso, o pai das mentiras, ele procurará colocar dúvida na tua mente, no teu coração, de que não vale a pena todo o esforço. Mas lembra que ele é um mentiroso desde o começo. Lembra que o Senhor nos deu tantas bênçãos e ao vivermos o Evangelho receberemos de imediato a influência do Espírito Santo, testificando de toda a verdade, ampliando nosso entendimento. Olha quantas bênçãos! Vale a pena viver o Evangelho. Muito bem. Daí aqui vamos pular para o 36. A todos os reinos se deu uma lei, e há muitos reinos, pois existe espaço... Desculpa, vou de novo. No 37. E há muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino, e não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e toda lei também tem certos limites e condições. E todos os seres que não se conformam a essas condições não são justificados. Interessante, né? Acabamos de falar disso. Então, se você não vive a lei do reino celestial, que é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, se você não vive o Evangelho de Jesus Cristo, a lei de Cristo, você não se qualifica para o reino celestial. Se você ficar adormecido nas tradições familiares e não desperta no teu coração o desejo de conhecer a verdade, de buscá-la, de buscar esse conhecimento de Deus,
mesmo nas Escrituras, no livro de Mórmon, Novo e Velho Testamento, Doutrina e Convênios, Espero de Grande Valor, toda pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, que tem a luz de Cristo no seu coração, intensamente, sempre que a luz de Cristo se intensifica numa pessoa, ela começa a buscar a verdade. A verdade que nós temos um Pai Celestial, que nos ama, que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, de que veio e expiou por todos nós, pagou o preço impagável para que pudéssemos ter vida eterna, que deixou-se morrer e ressuscitou, salvando-nos da morte e das garras do diabo. Não estamos mais à mercê do diabo, porque Cristo já expiou por todos nós. Podemos confiar plenamente no Salvador. E alguns não querem viver o Evangelho. E nisso, então, eles não são justificados para herdar o reino celestial. No 40 diz assim, imagina reino celestial, tá bom? Pois a inteligência pega-se a inteligência, a sabedoria recebe sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. 41. Ele compreende todas as coisas, e todas as coisas estão diante dele, e todas as coisas estão ao seu redor, e ele está acima de todas as coisas, e em todas as coisas, e através de todas as coisas, e ao redor de todas as coisas. E todas as coisas existem por ele e dele. Sim, Deus, para todo sempre. Lembra que nós falamos da luz de Cristo? Então, através da luz de Cristo, o Senhor sabe todas as coisas. Interessante que ele fala que inteligência se apega à inteligência. Que sabedoria se apega à sabedoria, que verdade se apega à verdade. Então, quando você está vivendo o Evangelho, e você vai se apegando à verdade é Cristo, e você vai se apegando a todos os princípios, ordenanças do Evangelho, e você vai vivenciando isso na sua vida, você vai recebendo sempre mais luz. E ao receber mais luz, você se qualifica para o reino celestial de nosso Pai Celestial, de ter preparado em Jesus Cristo para todos nós. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por que você vive o Evangelho? O que te motiva a viver o Evangelho? Tem uma passagem aqui, nesse antigo Manual do Instituto, deixa eu achar aqui. Pronto. Acho que está aqui, ó, que eu queria ler. O elder Robert L. Simpson, ele nos ensinou qual é o melhor motivo para vivermos o Evangelho. Então, voltando à pergunta, por que você vive o Evangelho? Pensou, está empoderado um pouquinho, está pensando sobre isso? Por que você vive o Evangelho? Olha o que o elder Robert L. Simpson falou para nós. Abre aspas. Algumas pessoas fazem o bem, simplesmente por não quererem ser punidas por fazer o mal. Quando fazemos o que é certo por medo de retribuição, creio que nosso alicerce é muito seguro. Outros podem dizer, quero fazer o que é correto, porque sempre fui ensinado que é isto que devemos fazer. Bem, esse raciocínio é baseado no ouvir dizer, no testemunho de outros, e acho que devemos amadurecer a ponto de irmos além desse ponto. Creio que devemos ter nosso próprio testemunho, em vez de depender continuamente do conselho de outros. Temos ouvido dizer,
quero fazer o certo, simplesmente para agradar meus pais. E embora todos nós devemos ter o desejo de agradar aos pais, essa razão por si só não é suficiente para apoiar-nos durante toda a eternidade. Talvez vocês já tenham ouvido pessoas que indicaram estar praticando o bem simplesmente porque querem ser obedientes aos mandamentos de Deus. Este também é um princípio muito elevado e nobre, desde que, é claro, essa obediência não seja uma obediência cega, sem convicção pessoal. Mas para mim, a melhor das razões é ilustrada por aquele que sente o desejo de fazer o que é certo, porque anseia dar mais glória a seu Pai nos céus. Seja qual for o estágio de motivação em que nos encontremos, creio que precisamos reforçá-lo com o nosso testemunho pessoal, que foi edificado sobre um fundamento de estudo e compreensão do Evangelho. Um testemunho que nos leva à vida de desprendimento e serviço, que encontra sua santificação maior no pensamento supremo de que vivemos princípios do Evangelho, porque desejamos glorificar seu grande nome. Fim da citação. Está na Liahona de julho de 1977, com o título Confiai ao Senhor a vossa carga. Interessante isso, né? Eu quero viver o Evangelho, segundo Edward Simpson, porque quero glorificar a Deus. Quero dar mais glória a meu Pai Celestial. O Senhor, Ele nos ensinou assim, em João 14,15, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lembram de José do Egito, quando estava na casa de Potifar, e a iníqua esposa de Potifar tentou seduzi-lo? O que ele falou? Gênesis 39:9. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? José amava Deus. E assim nós vemos na vida de tantos profetas, de tantos santos que viveram antes de nós, que amavam a Deus. E porque amavam a Deus, eles queriam dar mais glória a Deus. Deixa eu contar e encerrar com uma experiência pessoal. No passado eu já compartilhei essa experiência e me agrada compartilhar novamente. Eu estava lá pelos meus 14 anos, eu não era membro da igreja, nenhum dos meus familiares era membro da igreja, e eu frequentava uma determinada igreja, e nesta igreja tinha de tempos em tempos uma quermesse, que faziam-se para arrecadar fundos, né? Então tinha várias barraquinhas e tal, e era uma festa naquele domingo. E o meu avô, ele se comprometeu a ir, mas quando chegou no dia, não sei até hoje qual é o motivo, mas quando chegou no dia ele não foi. Ele falou assim para mim: André, está tendo lá a festa hoje, então você pega, vai lá e me representa. Eu caminhei uns 2 quilômetros até chegar àquela capela, e cheguei lá e procurei a pessoa que estava encarregada, e daí ele disse: olha, o meu avô não pôde vir, então ele me mandou para representá-lo. Ele disse: tá bom, vai ali fazer alguma coisa ali e tal. Daí quando eu estava saindo, eu ouvia a pessoa a quem eu tinha falado dizer assim: olha só, fulano, que era meu avô, não veio e manda um menino no lugar. Aquilo me entrou assim no peito como uma espada cortando. Como aquele homem ousava falar qualquer coisa do meu avô, a quem eu tanto amava e amo. Daí eu cheguei no lugar onde ele havia sido determinado para eu ajudar e comecei a trabalhar. Fiz tudo que tinha. Daí, precisa ajudar aqui. Daí eu ia para outro lugar. Precisa ajudar aqui. Daí eu fiz muitas coisas. Eu servi de garçom aos 14 anos, né? Eu levava comida, buscava suprimentos para fazer mais, ajudava em todas as barraquinhas. Teve uma hora lá que deu um problema
num local lá que tinha um porquinho da Índia que ninguém estava conseguindo. Eu disse, não, deixa que eu vou lá e resolvo. Daí fui lá, arrumei tudo e fizemos participando. E eu ia alegremente, passei o dia, nunca trabalhei tanto na minha vida, eu acho que nem antes nem depois. E olha que eu sou um trabalhador, hein? Trabalhei 42 anos, após isso me aposentei. Mas eu me dediquei ao máximo. Por quê, irmãos? Porque eu amo meu avô. E aquele homem tinha se atrevido a insultar meu avô. No final das contas, eu fiquei conhecido como um dos meninos mais trabalhadores da região. Mas o motivo é que eu amava meu avô. Meu avô já é falecido, né? Faleceu há muitos anos, aos 94 anos. Que saudade. Voltando para a nossa lição. Por que guardamos os mandamentos? Porque amamos a nosso Pai Celestial e amamos a Jesus Cristo. E queremos fazer tudo para que nosso Pai Celestial cresça em glória. E a única maneira de fazer isso é ofertando, que nem dizem em Omni 26, no livro de Mórmon, ofertando toda a nossa alma como dádiva. Ofertando nossa vida. Como fazemos isso? Vivendo o Evangelho dia a dia, no nosso lar. Então, querida irmã, querido irmão, lembra, Doutrina e Convênios 88 é a folha da oliveira, que é um símbolo da paz. Eu quero dizer com isso hoje que continue vivendo o Evangelho. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sei que podemos melhorar em muitos aspectos da nossa vida, em muitos aspectos da nossa vivência do Evangelho. Não precisa fazer tudo em uma única hora, mas vai melhorando dia a dia. Continua dedicando sua vida ao Salvador. Faz do Evangelho e de Jesus Cristo, né, e seu Evangelho, o centro da sua vida. Por quê? Porque amamos a Deus. Porque amamos a Jesus Cristo. Amamos nosso Pai Celestial, amamos a Jesus Cristo. E esta é a mensagem que eu trago para você. Continua firme, você está indo muito bem. Continua firme. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, um abração do Vovô Der. Olha, continuem firme. Os anos que virão serão maravilhosos, repletos de grandes experiências. Continua firme. Tchau.